Salve fiel, chegando com mais um vídeo no canal. Já agradecendo você por estar aqui, por esse comecinho nosso de canal que tá bem legal. Bom, hoje eu quero trazer um vídeo sobre a debate da gestão, aquela entrevista que o Duílio deu para alguns jornalistas da imprensa, da mídia, e debater um pouquinho sobre alguns pontos sobre tudo que foi falado. Eu tinha preparado um conteúdo um pouco mais imersivo, com alguns cortes das entrevistas, principalmente pensando em quem não viu, mas acabei perdendo o arquivo por algum problema do meu aplicativo de edição, acabei perdendo o arquivo, mas vou passar ponto a ponto, os principais pontos, na verdade, que eu acho mais interessante a gente debater, né? A entrevista está aí, eu acho muito importante que você assista, né? Caso não tenha assistido, acho que a maioria deve ter assistido, deve ter tido interesse em ver o que se passou, e por mais que a gente discuta e debata muitas coisas, discorde do Duílio, vocês vão ver que eu discordei bastante de muita coisa que ele falou, mas é importante que você veja. Desde então eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like, seus comentários, porque realmente eu quero vê-los, quero ouvir, quero saber o que você está achando e o que você pensa sobre todo esse momento do Corinthians e das eleições, né? Então vamos lá partir já para essa análise mais a fundo do que foi o debate da gestão com o Duílio. Bom, acho válido a gente destacar, né, a presença de alguns jornalistas. Eu acho que o Pedro Ramiro e o Vessone foram os grandes destaques, né, os principais, que trouxeram questões muito interessantes, né, sobre tudo o que rolou no Corinthians durante esse período, esse mandato do Duílio. As duas dessas questões, acho que foram o tom do começo da entrevista do Duílio, né, e as duas perguntas do Pedro Ramiro, em que ele questiona muito sobre o entendimento do saldo da entrevista do mandato do Duílio e da sequência, né, de pensar no candidato da situação. Durante toda a entrevista, e até um pouco antes já, o Duílio falava que ele ia fazer um bom julgamento, uma boa avaliação do que foi a sua administração, pensando nos números, né? O Corinthians baixou um pouquinho a sua dívida, de fato, baixou um pouquinho, baixou a dívida em números, em porcentagem, foi até um número bacana, porque a dívida do Corinthians é astronômica, mas concordo com o Pedro Ramiro, e o que ele colocou foi que não dá para chamar de boa gestão se a dívida ainda não baixou tanto quanto se esperava. Não, de fato, não acho que dá para a gente esperar, e dava para esperar que o Duílio zerasse as dívidas do Corinthians. Acho que isso é um trabalho que vai demorar pelo menos mais uns 10 anos, chutando alto, né? Então não acho que dava para colocar só na conta do Duílio, mas apesar de ser a sua situação, né, de ser essa chapa da situação que construiu essa dívida, que de fato afundou o Corinthians, tem que ser colocado na conta dele, de que a responsabilidade dele deveria ser maior, principalmente porque ele era diretor do André Sanches no último mandato, no mandato anterior ao do Duílio. Quem era o presidente era o André Sanches, e já estava lá o Duílio como um dos seus diretores de futebol, né? Ele até tenta se eximir da culpa um pouquinho do que foi feito, falando sobre isso, que eu não concordo. Ele tem tantas responsabilidades quanto outros diretores têm no seu mandato. O Alessandro é um desses casos. E ele fala sobre isso, ele fala como se fosse uma coisa boa o que o Corinthians construiu. De fato, ele melhorou muito o faturamento do Corinthians, ele quase dobrou esse faturamento do Corinthians, mas não saiu do lugar. Ele começou a sua gestão com uma dívida beirando ali 1 bilhão e vai deixar ela beirando 900 mil. Não é exatamente esses 100 mil de diferença, mas é um valor alto, muito próximo disso, né? Sem falar da gente entrar na questão da Neoquímica Arena, né? Que tem a sua dívida também atrelada a outros fatores. Mas o Duílio tenta passar que isso são somente juros, mas também esses juros, e foi muito apontado durante o debate, até por todos os outros que estavam na bancada, que esses juros são de erros que a gestão cometeu, né, com outros jogadores que ela deixou de pagar, com ações que ela poderia ter lidado de outra maneira, né, e essas são coisas que não dá para eximir o Duílio de culpa, porque de fato ele estava presente em muitos desses momentos. Ele estava muito próximo do André Sanches no último mandato. Isso não dá para tirar dele. Ele fala muito que ele tentou
liderar algumas coisas, tentar balancear melhor essa relação entre outros jogadores, mas por outros motivos não deu. E eu acho que isso não é o suficiente para deixar a gente tranquilo sobre o que de fato está acontecendo no Corinthians e sobre a dívida do Corinthians também a longo prazo. E ainda sobre isso, o Pedro questiona a coerência do Duílio no sentido de que ele lutou, ele tentou fazer um mandato prezando por austeridade financeira, saúde e imagem do Corinthians, e agora ele apoia um candidato que vem da mesma chapa essa que fez a situação do Corinthians chegar aonde está. Né? Então, se não é uma incoerência do Duílio apoiar alguém que tem tanta capacidade de fazer pelo Corinthians o que ele fez, sendo que o saldo é muito negativo. E a resposta do Duílio é ainda mais decepcionante para todos nós, porque é algo que ele fala como se fosse, eu dei a minha palavra, né? Ele está deixando de lado o que é importante para o Corinthians e pensando apenas nessas conexões pessoais dele. Ruim. E outra coisa que eu acho muito complicada desse todo esse debate, toda essa entrevista, é que ela serviu muito de um palanque eleitoral para o candidato da situação, hoje o André Negão. Eu acho que independente se a gente gostasse ou não do mandato do Duílio, se fosse uma boa gestão e o candidato que ele estivesse apoiando era muito forte e superior à sua oposição, eu acho que o ideal não é que seja usado o espaço do clube, o espaço das mídias sociais do Corinthians para fazer uma campanha eleitoral a favor do seu candidato. Eu acho que isso é errado, eu acho que não deveria ser feito, até porque a oposição não vai ter o mesmo espaço para fazê-lo. Por mais que vá usar o mesmo nome, não vai ter o mesmo espaço, não vai ter as mídias do clube para fazer uma campanha direta. Durante a entrevista, inclusive, o Duílio atacou o Augusto de Mello com algumas polêmicas que vieram à tona nesses últimos tempos, né? Pode soar até como um oportunismo, porque as pesquisas apontam para uma vitória do Augusto nas eleições, e aí surgem esses áudios que foram até comprovados que foram de fato ele que proferiu o que tinha o teor do áudio, mas eu não acho que isso seja também algo justo a trazer. O candidato da oposição, mais uma vez, não tem espaço para se defender. Né? Acho importante que a gente tenha isso em mente, que o candidato também da oposição não é uma unanimidade para muitas pessoas, né? Eu vejo isso por tudo que rola nas redes sociais. O candidato da oposição, Augusto de Mello, não é uma unanimidade entre a maioria da torcida do Corinthians, tem mais apoio justamente pelo que a gente não aguenta mais o que se passa no Corinthians da situação. Né? É até simbólico isso, a gente prefere apoiar uma incógnita que é igualmente polêmica, que tem a sua bagagem, do que apoiar em algo que a gente já conhece. Eu acho isso simbólico e eu acho que isso mostra um problema de imagem dessa gestão do Ilho, de Sanches e outros nomes que a gente conhece que são fortes ali. Isso é muito complicado, né? A gente tem que escolher entre dois nomes que não são unanimidade. Acho que o torcedor corintiano e uma instituição do tamanho do Corinthians deveria ter mais candidatos, deveria ter os seus candidatos pautados pelo que eles podem entregar de fato, né? E não apenas pelo que um tem de menos pior do que o outro. Mas é isso que a gente tem para hoje e vamos torcer para que seja feito a melhor escolha para o Corinthians, né? Vamos confiar mais uma vez nos sócios para isso. Eu pretendo até trazer um conteúdo, tá, gente, sobre as propostas políticas de cada um desses candidatos. Não vou entrar muito a fundo nisso, mas eu quero trazer um conteúdo para que a gente saiba o que esperar de cada um deles e o que cada um de fato pode fazer pelo Corinthians, né? Eu não concordo muito. Vocês entendem, né? Porque eu estou bebendo água, está muito quente. Hidrate-se, né? Aproveite para se hidratar. Mas eu não concordo, não consigo confiar que vai trazer tal jogador. Já estão falando em Di Maria, já falaram em Guilherme Arana. Eu não acredito muito que chegarão esses jogadores. A gente sabe como é a campanha política e em clube é muito parecida com o que é no geral, né? Seguindo, né, se questionou muito tudo o que rolou na gestão do Duílio, né, todo o seu planejamento, todas as escolhas ruins que o Duílio fez. E sobre isso eu acho que essa entrevista está pelo menos 6 meses atrasada. Eu acho que essa entrevista, e eu acho que é algo legal, é algo bacana, é uma iniciativa bacana. Eu espero que o próximo presidente do Corinthians, seja ele quem for, mantenha um espaço assim, dessa maneira, para que ele continue falando com o torcedor corintiano, para que a gente tenha confiança no que está acontecendo, para que a gente saiba de onde vai vir
determinada solução para o Corinthians. Em nenhum momento isso aconteceu, a não ser agora. O Duílio, ele apareceu muito quando ele contratou bons jogadores, ele apareceu muito em momentos positivos da história ao longo desses 3 anos, mas não apareceu em momentos que a gente precisava do presidente. Né? Acho que a única vez que ele se pronunciou em relação a algo negativo do seu mandato foi quando o Vitor Pereira saiu, e era necessário, era a obrigação dele se pronunciar daquela maneira, por tudo que envolveu a saída do Vitor Pereira. Mas isso aconteceu pouco. Né? Esse ano aconteceram muitas coisas que até mais graves do que a saída do Vitor Pereira, que o Duílio precisava se posicionar e passar para a gente o que estava acontecendo. Um desses casos é o caso Cuca. Há um problema em todo o gerenciamento, né, tudo que aconteceu em relação ao caso Cuca. Houve um problema. Eu concordo, o Duílio falou sobre a repercussão do caso Cuca, de como isso reverberou quando o Corinthians decidiu contratar, e como isso foi muito diferente a abordagem da mídia quando o Corinthians contratou e quando outros clubes contrataram. O Cuca trabalhou com muita tranquilidade no Palmeiras, no Santos, no São Paulo, nossos principais rivais. É um ídolo do Atlético Mineiro e nunca se questionou o que o Cuca tinha, o que era o extracampo do Cuca. Quando ele chegou no Corinthians, milhares e milhares de notícias surgiram, várias anedotas sobre a sua contratação, mas enquanto torcedor isso não cabe a nós, não cabe a mim, eu não quero, não me preocupa por que não julgam um clube diferente do meu. Né? A gente pode achar que tem uma perseguição maior, mas é justamente porque o Corinthians se coloca como um clube do povo, um clube que abraça as minorias e está do lado delas em relação a injustiças. Né? Há campanha muito forte de respeito às minas, o Corinthians feminino é muito forte até pelo que representa e o que representa essa campanha. O Corinthians se vende como um clube do povo e era óbvio que isso reverberaria de uma maneira muito mais impactante aqui do que em outros clubes. Né? Mais uma vez, eu concordo com o Duílio que a mídia deveria ser imparcial nesse sentido e cobrar de todos os outros do jeito que cobrou do Corinthians. O André Rizek, que trabalhou com o Cuca, elogiou o Cuca quando trabalhou com ele, quando o Corinthians contratou, fez se posicionou muito contrário, né? E acho que isso é um problema da mídia em geral, mas isso não tem que ser um problema do Corinthians. Quando ele decidiu por fazer essa escolha, quando decidiu trazer o Cuca, ele escolheu atrelar a imagem do Corinthians a uma polêmica muito pesada. Né? Eu não quero falar sobre condenação, né? O Cuca ele foi condenado, mas eu não quero falar se isso foi há muito tempo, isso não importa. Isso era algo que pesaria muito no Corinthians e atrelaria a imagem do Corinthians dessa maneira a essa situação. O Corinthians passou a ser mais falado pelo que aconteceu com o Cuca do que o que o Cuca poderia entregar ao Corinthians. Vocês entendem qual é o principal problema aí? E tanto que logo depois o Cuca saiu, porque o dito é que não aguentou a pressão de tudo que aconteceu, e a vergonha ficou no Corinthians e o Cuca foi embora para seguir a vida dele. Né? Não sei se o Cuca vai voltar a trabalhar, ele foi cogitado no Botafogo, preferiu não trabalhar, talvez ano que vem volte, mas o Corinthians vai ficar essa mancha aí de que ele resolveu dar espaço para um treinador com toda essa bagagem, que não é algo que fez bem à imagem do Corinthians. Isso passa muito pelo planejamento que o Corinthians fez, porque foi questionado ao Duílio por que não optou por trazer o Dorival Júnior. Né? Uma figura que acho que naquele momento, se chegasse no Corinthians no começo da temporada, ia chegar com muitos braços abertos. O Dorival Júnior já trabalhou nos nossos rivais, no Santos teve uma campanha muito melhor do que tinha até então no São Paulo, mas era bem quisto, né, nos seus rivais. E a justificativa que o Duílio deu para não trazer o Dorival não consegue se comprovar. Não consigo aceitar o que disse o Duílio sobre o Dorival. Uma sobre valores. Ele disse que o Dorival tinha uma pedida salarial muito alta, mas eu duvido que ele tenha gastado menos que isso com Luxemburgo, Mano Menezes, Lázaro e até o Danilo, que passou um período ali, e o Cuca. Duvido que ele tenha gastado menos que isso. E de perfil. Ele disse que o perfil que o Corinthians buscava era um perfil diferente do Dorival. Que o Dorival tem um perfil de paizão, que é o que se diz no meio, é um cara mais acolhedor, e ele queria alguém que não fosse tão contrário a estilo de gestão do Vitor Pereira, mas que também não fosse tão próximo, né? Porque acho que tinha um problema de fit ali com o elenco. Não consigo concordar com isso.
não é o tipo de coisa que você tem que olhar quando você pensa em competitividade. O Dorival Júnior pode não ser o técnico dos olhos de muita gente, mas ele chegou no São Paulo e entregou um São Paulo competitivo e capaz, um São Paulo campeão da Copa do Brasil. Com o que ele tinha, ele já fez um bom trabalho, depois com o que ele recebeu, ele conseguiu potencializar isso. Ninguém pode negar o sucesso que o Lucas está fazendo no São Paulo. E isso não pode ser essa a motivação para você não trazer um treinador que é capaz de fazer um bom trabalho. O Dorival Júnior poderia fazer o Corinthians ser muito mais competitivo do que foi. Eu não vou garantir, não tenho como falar que com certeza seria campeão da Copa do Brasil se o Dorival Júnior fosse o técnico do Corinthians ou tivesse ido mais longe na Sul-Americana. Mas eu acho que teria entregado mais competitividade, né? O jogo que o Corinthians fez no segundo jogo tanto da Sul-Americana contra o Estudiantes e contra o São Paulo são jogos que eu acho que com o Dorival o Corinthians não faria. Poderia não desempenhar igual que jogava aqui na Neoquímica Arena. O São Paulo tem um problema de jogar fora de casa e não consegue desempenhar igual. Poderia ter esse problema, mas certamente não seria tão problemático quanto foi. Acho que não há dúvidas para ninguém que o Dorival Júnior poderia fazer um bom trabalho, melhor do que as escolhas que o Duílio fez ao longo de toda a temporada, né? Dorival Júnior chegaria no elenco do Corinthians grande, chegaria com o título da Copa do Brasil, ganhando em cima do Corinthians, e de uma Libertadores em que ele foi superior a todo mundo, principalmente o Corinthians. O Corinthians quase não competiu com o Flamengo naquela Libertadores. Perdeu em casa para o Flamengo. A nossa classificação foi perdida aqui. O que mostra e atesta a capacidade do Dorival Júnior de fazer um bom trabalho. Então é só mais um desses problemas de planejamento do Duílio. O mais grave, talvez, tenha sido em relação ao técnico e também a gestão do elenco, né? O Duílio falou e de fato a gente comemorou a chegada de alguns jogadores, dos jogadores que chegaram lá no meio da temporada de 2021, William, Juliano, Roger Guedes, Renato Augusto. Esses jogadores chegaram de fato com muito festejo pela torcida do Corinthians e com razão, né? Chegaram jogadores que a gente muda um pouco o patamar das contratações que o Corinthians vinha fazendo e que entregava muita qualidade ao elenco do Corinthians. Mas se desmanchou tão rápido, né? E não vou entrar no mérito de se eles renderam ou não o esperado, né? O William com certeza não rendeu, o Roger Guedes chegou a render, teve problemas com o Vitor Pereira, mas o Duílio fala que ele prezou por esse ano, por não reforçar o clube esse ano, para não inflacionar a folha salarial do Corinthians, não arriscar muito em contratações, né? Mas não se comprova também, porque se lá em 2021 ele conseguiu pensar de uma maneira de trazer qualidade técnica para o elenco, e em 2026 ele não consegue por quê? O que aconteceu de errado, sendo que ele diz que ele conseguiu diminuir a dívida de uma maneira que passou a ser saudável a vida financeira do Corinthians, né? Então tem uma incoerência aí, tem uma incoerência de pontos aí. Em 2021 eu poderia ter um elenco bom, em 2022 com um técnico caro, e em 2023 não pode ter nada disso, e o Corinthians acabou meio que sucateado, né? O Corinthians perdeu no meio da temporada, perdeu Roger Guedes, Adson e Murilo. Eu vou falar só desses três, que eram jogadores de fato muito importantes para a estrutura do Corinthians, né? A gente pode falar das saídas de Robert Renan, do Duqueiroz, do Balbuena, que ele também cita, né? O Duílio ele cita essas saídas, não a do Robert Renan, mas a do Balbuena e do Duqueiroz, ele justifica pelo que eles não estavam entregando ao Corinthians naquele momento. E isso para mim é um problema. Em determinado momento, ele cita a melhora do Gil, né, para dar uma justificada também na saída do Lucas Veríssimo. Ele tinha confiança de que o Gil poderia voltar a desempenhar bem, estava chegando o Lucas Veríssimo, que é um jogador muito bom, que é um jogador que espero que fique para a próxima temporada e até para outras temporadas, talvez mais uns 2 ou 3 anos. Mas ele não coloca isso na balança quando ele pensa nas saídas de Balbuena e do Queiroz. Ele justifica, poderiam sair porque não estavam rendendo, mas o Duqueiroz é jovem. O Duqueiroz ele tinha, inclusive, uma margem para melhora acima do que o Gil tinha. Porque o Gil, a gente sabe qual que é o limite do Gil. O Gil é um ótimo zagueiro, está na história do Corinthians, voltou a entregar muito ao time e a gente tinha confiança de que ele poderia voltar a jogar melhor. Mas a gente também sabia que o Duqueiroz poderia entregar mais do que ele vem entregando, e esse também é um problema de planejamento de técnico, né? do campo, do futebol do Corinthians no campo. O Duqueiroz poderia não estar entregando por todos os problemas que o Corinthians tinha. É só para fazer esse levantamento. O Duílio acha que uma coisa tem a ver com a outra, mas ele deixa isso para lá quando ele quer justificar algo que ele fez de positivo.
E são só alguns problemas, né? A principal saída foi a do Roger Guedes. A gente perdeu o principal jogador do Corinthians e atenção ao time. O Corinthians perdeu o Roger Guedes entre as semifinais da Copa do Brasil. Antes até das semifinais da Sul-Americana, o Corinthians perdeu o Roger Guedes. E isso para mim é inadmissível. Por mais que ele fale, né, que ele tinha que manter a palavra dele, que ele deu a palavra dele para o Roger Guedes, que faria uma negociação mais positiva ao Roger Guedes numa possível saída para manter o Roger Guedes, para trazê-lo para cá, que foi um dos fatores que ele usou para convencer o Roger Guedes a vir. Só que ele também ele tem que pensar que ele não pode simplesmente servir o Corinthians de vitrine, e foi o que ele fez. O Roger Guedes dá a impressão para os nossos torcedores de que o Roger Guedes usou isso, né? Falou, vou jogar muito aqui porque uma hora vai chegar uma janela que vai ser promissora para mim e eu vou sair. Pronto. Não pode ser assim, principalmente no meio da temporada. Eu acho que se você fez isso, você também tem que se respaldar de alguma maneira. Fala, Roger Guedes, se a gente está fazendo esse acordo aqui, mas eu espero que você me avise com uma certa antecedência de que isso vai acontecer. Né? Um mês e meio antes, você me fale que está pensando, está cogitando algum tipo de proposta. Porque se vocês lembrarem, foi muito tempo que rolou isso. Esse burburinho de que o Roger Guedes ia sair. Acho que pelo menos uns 20 dias. Para não falar um mês, acho que 20 dias a gente ficou naquela de Roger Guedes vai sair, Roger Guedes não vai sair. Tinha gente que falava que ele ia sair, teve gente que falou que a esposa já estava vendo casa no Catar. Muitas coisas nesse sentido. Então já poderia haver um preparo melhor do Corinthians para suprir uma saída tão grande como foi a do Roger Guedes. O Roger Guedes era o principal atacante do Corinthians. Principalmente com a temporada abaixo que o Yuri Alberto fez e vem fazendo até aqui, né? Não é tão ruim quanto falam, mas ainda é uma temporada abaixo do que se esperava, considerando 2022 que o Yuri Alberto fez. O Roger Guedes era o principal atacante do Corinthians. Mais que isso, o Corinthians não perdeu só o Roger Guedes no ataque positivo, porque se você pensa, perdi o Roger Guedes, mas ainda tem um outro jogador como o Adson, que naquele momento eram que tinham números muito interessantes, tanto de gols e participações em gols, era um dos principais jogadores do Corinthians nesse quesito, e também de números defensivos, de mostrar uma capacidade defensiva do Adson de participar da destruição das jogadas dos adversários, né? Roubava muita bola, desarmava e participava muito da criação. A gente perdeu 2 atacantes do ataque positivos e não teve reposição. Né? Eu acho que seria muito difícil repor a altura do Roger Guedes. Com certeza seria. Mesmo trazendo o Rojas, seria muito difícil que ele suprisse o que o Roger Guedes estava deixando. Mas você poderia talvez diminuir a lacuna entre esse vão que ficou. Né? Talvez você pensando melhor, preparando melhor o Wesley ou o Pedro, né? Já não tinha o Gustavo Mosquito que estava voltando de lesão, já outros jogadores que foram testados não estavam rendendo o esperado, mas poderia talvez ter uma margem de melhora maior, né? Mais tempo para que eles se desenvolvessem e chegassem ao meio da temporada, ao final da temporada, perdão, com entregando mais. Hoje eles não estão entregando tanto e a gente perdeu um jogador que entregava tudo, né? Além disso, também tem essa relação entre o torcedor e o elenco. O Corinthians acabou se distanciando muito do seu elenco durante toda a temporada, mais um problema do Duílio, e a saída do Guedes também ajudou nisso. O Roger Guedes talvez fosse o principal elo entre torcida e jogador e elenco. A gente tinha no Roger Guedes a esperança de que ele poderia resolver partidas para nós. A gente confia muito, o torcedor confia muito no Renato Augusto, mas os problemas físicos do Renato Augusto acabam limitando isso, e a gente sabe que em determinado jogo a gente pode não ter o Renato Augusto. Mas o Roger Guedes era um jogador saudável, muito pouco, perdia poucos jogos, perdão, e estava sempre dando o seu máximo. O Roger Guedes era um jogador que entregava até o último minuto, foi assim na partida contra o Remo, ele resolveu a partida contra o Remo nos acréscimos. Então era um jogador de estrela, que tinha esse... Não sei se ele é corintiano, né, de fato, mas ele tinha esse corintianismo nele e fazia a gente ter segurança no jogador. E a gente perdeu. E aí a gente passou a ter... Hoje a gente reclama muito de que esse elenco parece que está um pouco alheio à situação do Corinthians e um pouco alheio ao que o torcedor espera. Né? Alguns dos últimos jogos, né, principalmente a partida contra o Grêmio, o Corinthians batalhou muito, um jogo muito aguerrido e muito bacana, é algo que a gente espera, e acho que talvez o Mano Menezes tenha conseguido resgatar isso no Corinthians,
mas o Roger Guedes ele tinha tudo isso, ele se entregava para o jogo, ele se entregava para o Corinthians, e a gente perdeu esse jogador. A gente passou a não ter mais alguém por quem torcer para resolver uma partida, né? O impacto negativo que isso teve no elenco do Corinthians foi muito maior do que poderia ter financeiro, já que não teve. O Duílio falou até na entrevista que o retorno financeiro para o Corinthians na saída do Roger Guedes foi muito baixo. É complicado, você tem que fazer essa gestão. O Vessone questionou isso. Não tinha como fazer uma gestão melhor das saídas pensando nisso. O Vessone, inclusive, resgata que o Cássio questionou isso lá no Campeonato Paulista. Ele falou: a gente vai ter um Campeonato Brasileiro muito complicado, a gente precisa de que o elenco se reforce, né? Não, em nenhum momento ninguém falou de trazer grandes jogadores que chegariam para vestir a camisa e pronto. Mas pelo menos qualificar o elenco. A gente já sabia até ali que perderíamos muitos jogadores pela negociação do Yuri Alberto, sem também entrar nesse mérito, porque a época foi uma coisa bem vista. A gente estava trazendo um atacante de muito potencial de mercado, né? Não só técnico. Mas faltou um pouquinho esse ponto da gestão e planejamento, o que não dá para somar de positividade a gestão do Duílio, né? Que ele acha que fez um mandato melhor do que ele realmente teve. Isso são alguns dos principais pontos que eu acho que a entrevista do Duílio deixou a gente muito mais inseguro em relação ao próximo candidato, ao candidato da situação, né? Eu acho que ele esperava que essa entrevista, esse debate, ele botar a cara a tapa, tivesse um retorno muito mais positivo para a sua chapa. E não teve. Pelo menos, ao meu ver, não teve. Eu acho que acabou evidenciando mais os problemas que rolaram durante todos esses 3 anos. E se tem algo positivo é isso, que o corintiano pôde ver que precisa melhorar muita coisa nos 2 candidatos, inclusive, precisa melhorar muita coisa, mas que a solução definitivamente não é manter a mesma situação, não é manter a mesma gestão lá. E eu falo isso sem ter nenhum tipo de ligação com Augusto de Mello, com o André Negão, ou com quem vai votar, não conheço ninguém que vote, né? Mas para que se entenda que não tem como a gente esperar mais do mesmo aí. Não tem como, o Corinthians não vai aguentar mais um ano da mesma gestão. É isso que eu vejo, é isso que eu ouço. Eu quero até saber de vocês o que vocês esperam de cada um desses candidatos. Eu vou trazer assim as pautas deles, de cada um deles, né? Talvez tenha alguma coisa que a gente precisa saber, mas a gente precisa de qualquer um que seja saber o que eles vão entregar ao Corinthians para saber o que a gente pode cobrar e o que não. Porque se o cara prometer nada e entregar nada, está entregando tudo que ele prometeu, né? É isso, Fiel. Queria trazer muito esse conteúdo para cá, para a gente ter esse debate, para que vocês deixem as considerações de vocês, o que vocês acham que rolou como que foi essa gestão do Duílio, o que vocês esperam dos próximos candidatos e que a gente possa seguir discutindo tudo isso. Vamos juntos, Fiel, mais uma vez. Convido vocês a se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar e também comentar. Tamo junto e vai, Corinthians!